A gente vai dar sequência às parábolas de Jesus. O pastor, ele pregou sobre a boda do cordeiro, sobre o bom samaritano, sobre a figueira infértil. E hoje a gente vai estar conversando sobre a dracma perdida, que se encontra em Lucas 15, versículo 8 a 10. Lucas 15, 8, 10. E diz assim a palavra do Senhor: Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeira, não varre a casa, não busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, no capítulo 15, o Senhor ele fala 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perde. Interessante que nesse capítulo ele está falando 3 parábolas, mas com o mesmo fim. E aqui todo mundo entende que a dracma perdida, ela significa o pecador que se arrepende. Todos entendem isso? Eu já ouvi várias pregações sobre dracma perdida, mas o que me deixa aqui bem claro é que a gente está falando de salvação. Então eu queria que vocês prestassem bem atenção e gravassem. Em todo momento aqui a gente vai falar de salvação. As 3 parábolas, elas são sobre salvação, mas ela tem algumas diferenças. E eu queria compartilhar rapidamente devido ao horário. A primeira é que tanto a ovelha quanto o filho foram acontecimentos externos. A ovelha, ela estava em um local e ela se desviou. O filho, ele estava na casa do pai, mas ele resolveu sair e ir para outro lugar. Mas a dracma não. A dracma foi perdida dentro de casa. Ela não estava fora, aquela mulher não estava fora, ela estava dentro de casa. E eu queria que você segurasse isso. A segunda é que as ovelhas, aquele pastor, ele deixou as 99 em um local, no deserto. E ele foi atrás daquela uma ovelha. Ele deixou as 99 e foi atrás. Mas aqui aquela mulher, ela sabia do valor daquelas dracmas. Ela não deixou aquelas 9 em um local separado. Ela guardou com ela e com as 9 ela foi procurar a 10ª. E o terceiro ponto é que o filho, ele decidiu sair. Ele decidiu sair e ir para outro lugar, para uma outra cidade. Mas o que é interessante é que aquela mulher, ela não decidiu. Em momento nenhum ela quis perder aquela dracma. E o quarto é que o pai, ele não foi atrás do filho. O pastor foi atrás da ovelha, mas o pai não foi. O pai esperou o filho entender, se arrepender e voltar para o lugar onde ele nunca saiu, não deveria ter saído. Mas aquela mulher, diferente do pai, ela procurou. E ela procurou até achar. E ela achou. Eu queria deixar uma palavra, uma frase para os irmãos. É o que os nossos atos hoje irão determinar o nosso futuro. E eu queria que vocês gravassem isso. Os nossos atos hoje irão determinar o nosso futuro. Essa parábola, essas 3 parábolas, ela vem um pouco antes
de Jesus se entregar, de Jesus ser crucificado. Interessante que Jesus, já prevendo isso, ele deixa 3 parábolas. Não tem nenhuma parábola igual a outra aqui. Sempre falando de um ponto, falando de uma visão. Mas Jesus fez questão de falar 3 parábolas sobre salvação. Porque Jesus sabia que a missão dele aqui na terra era a salvação. Jesus, ele transformou água em vinho, ele curou leprosos. Jesus, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele libertou. Jesus, ele multiplicou peixes e pães. Jesus fez milagres. Mas o plano perfeito de Jesus aqui na terra não era fazer milagre. Que isso, Alexandre? Não. O plano perfeito de Jesus aqui na terra, ele veio com uma missão, uma única missão: salvação. Os milagres são sequência da salvação. Os milagres que aconteceram foram sequência da decisão de cada um de aceitar Jesus como único Senhor. Aquele cego de Jericó, quando Jesus cura, ele fala: a tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus e Jesus percebe que dele saiu virtude, ele diz para aquela mulher: a tua fé te curou. Os leprosos, quando Jesus expulsou, curou, ele falou: a tua fé te curou. Calma aí, falei errado. Ele não falou isso. Jesus não falou: a tua fé te curou. Jesus falou: a tua fé te salvou. Jesus, ele operou um milagre, ele curou. Mas o plano dele para aquele cego, o plano dele para aquela mulher, não era a cura. A cura é secundária. O plano de Deus aqui na terra era a salvação. Amém, irmãos? Jesus veio para nos salvar. Aleluia. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não está dizendo aqui para buscar cura, buscar milagre. Ele está dizendo para buscar o reino de Deus. Reino de Deus, vida eterna, salvação. Quando você busca a salvação, o milagre acontece. Quando o milagre acontece, você é curado. Quando você busca a salvação, as portas se abrem. Quando você busca a salvação, a sua família é restaurada. Quando você busca salvação, o que era impossível torna possível. Salvação. Os teus atos hoje determinam o seu futuro. E eu queria compartilhar com os irmãos, eu acho que todos já ouviram várias pregações sobre a dracma, e os pregadores falam sobre os republicanos, sobre os fariseus, fala a simbologia da dracma, do cordão, das 10. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não foi o que o Senhor ministrou no meu coração. O que o Senhor colocou no meu coração foi as atitudes daquela mulher. Aquela mulher, quando ela percebe que perdeu aquela dracma, a primeira coisa que ela faz é acender uma candeia. E quando ela acende a candeia, a casa fica iluminada, amém? Amém? Interessante que a gente está com obra em casa, e Carla geralmente sai do trabalho e mora e
trabalha em Alcântara e pega sempre engarrafamento, sempre chega tarde em casa, já está à noite. E ela nunca percebe que a casa está suja, que o piso está empoeirado, porque é maquita, é isso, é aquilo. E hoje ela chegou mais cedo. E estava de dia. E quando ela chegou em casa, ela olhou. Nossa, o pedreiro veio hoje? E o pedreiro não veio. Teve uma entrega de material, mas o pedreiro não veio. E eu falei assim com ela: você resumiu a minha pregação. Porque todas as vezes que você chega, está escuro e você não consegue perceber a poeira. E hoje, quando está claro, você percebeu a poeira. Irmão, quando a gente acende a candeia nada mais representa do que a presença de Deus na nossa vida. Amém? A palavra de Deus diz que eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vida eterna. Salvação. Ao acender aquela candeia, e estudiosos dizem que por ser uma casa humilde, não tinha janela, só porta, então ainda que de dia a casa era um pouco escura, aquela mulher acendeu a candeia e o elemento para acender aquela candeia era o azeite. E o azeite era muito caro. Até hoje, né? Tá caro, né? Mas aquela mulher, ela não se importou com o valor, porque ela sabia que aquela dracma valia muito mais do que o preço do azeite. Ela entendia que aquela dracma representava para ela um encontro com o noivo. Assim como nós estamos nos preparando, nos adornando para encontrar com o noivo. Aquela mulher, ela não se importou, ela fez de tudo para encontrar aquela dracma. Irmãos, às vezes o escuro, ele nos impede de reconhecer que a nossa casa está suja. A escuridão, ela acaba nos cegando. Quando a gente vai no banheiro, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Acender a luz. Porque senão você pode bater com o pé, quebrar alguma coisa. Hoje, quando a gente chegar em casa, a primeira coisa é acender a luz ou da sala, ou da cozinha, dependendo de onde você for entrar. Para que você veja. Aquela mulher, eu tenho certeza que ela acendeu a candeia e ela procurou, mas ela não achou aquela dracma. Então ela foi além. Ela percebeu que a casa dela estava com poeira e ela tinha que tomar uma segunda atitude. E a atitude daquela mulher era o quê? Varrer a casa. Irmãos, quanto mais o tempo passa, mais poeira tem. Quanto mais poeira tem, menos você consegue identificar aquilo que você tinha perdido. A gente tem o exemplo de Petrópolis, a tragédia que aconteceu lá. E a gente sabe que o quanto mais rápido aquele material fosse tirado, a probabilidade de encontrar alguém vivo era maior, correto? Quanto mais o tempo passa, menor são as chances de encontrar alguém, até mesmo vivo. E pelo contrário, quanto mais rápido, a probabilidade aumenta de encontrar. Assim é a poeira em nossas vidas. Assim é a poeira na nossa casa. Na nossa vida, porque somos templos do Espírito Santo, somos casa, somos morada. A poeira, ela vai contra os nossos princípios. A Bíblia diz que, como noiva, temos que estar adornada com vestes brancas. E a poeira, ela acaba com o tempo sujando as nossas vestes. Amém?
A poeira simplesmente, irmãos, em nossas vidas representa o pecado. E o pecado, quando ele se acumula, ele deixa de ser pecado, ele se transforma em iniquidade. Eu queria deixar duas frases aqui para vocês. A primeira é: eu não deveria estar aqui. Aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. Aqui não é o meu lugar. E a segunda frase é: o que eu fui fazer ontem lá? E não deveria ter ido ontem lá. Eu não deveria ter estado naquele local ontem. As frases parecem iguais, mas elas são muito diferentes. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado, ele tem que ser reconhecido na hora. Quando você peca, tem que ser gerado o arrependimento na hora. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Mas a poeira, ela entra, vai, e aí você acorda no outro dia e fala: não era para me ter ido lá, né? O arrependimento, ele demorou. E mas o importante é que houve arrependimento, não é? Sim. Mas o inimigo é sujo. Passa-se um dia, passa-se dois, e daqui a pouco passa-se um mês e você não se arrepende mais. E a palavra diz que quando você não se arrepende, não é gerado perdão. E sem perdão, o pecado, ele é um desvio de função. Ele é uma tragédia no nosso caminho. Mas a iniquidade, ele é a constância do pecado. Quando você não se arrepende e o pecado não se torna mais pecado. E aí entra a iniquidade. E infelizmente, irmãos, a iniquidade é o que mais tem tirado a presença de Deus da nossa vida. Eu queria deixar outra frase, eu vou sempre deixar frases. Nada impuro herdará o reino dos céus. Irmão, se você não tiver com suas vestes brancas, você não vai estar com o nosso Senhor. Por isso a importância de varrer. Outra coisa que me chama a atenção é que diz que e busca com diligência até achar. A palavra diligência no grego significa que aquele que ama o que tem. E aquela mulher, pelas palavras de Jesus, ela amava aquela dracma, porque ela sabia qual era o valor daquela dracma. E ela procurou com amor. O amor daquela mulher revela o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a nós, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida, salvação. Amém? E eu queria perguntar, vamos perguntar. O que era importante para você que hoje não é mais? O que ardia no teu coração que hoje não arde mais? O que gerava brilho nos seus olhos e hoje não gera mais? Vamos pensar? Sempre falo que pensar dói. Mas vamos pensar? O que, irmãos? O que você fazia
com gosto, com prazer, e que hoje você não faz mais? Hein? O que, irmãos? A quarta coisa que me chama a atenção, e a gente já falou, é que foi dentro de casa. E a hora passa. Foi dentro de casa. Ela não saiu, ela não estava num bar, ela não estava numa festa, ela não estava num churrasco, ela não estava numa casa de show, ela estava em casa. Vocês sabiam que pesquisam, dizem que aumenta o acidente de trânsito quando você viaja pelo longo período e quando você chega em casa, o teu corpo relaxa, a sua mente descansa, os seus reflexos diminuem, e aí quando você está chegando em casa, o índice de acidente é maior. E assim foi aquela mulher. Eu não estou dizendo, a Bíblia não relata que ela foi displicente, que ela não foi zelosa. Eu não quero entrar nesse detalhe. Mas eu quero te dizer, irmãos, o que temos perdido dentro da nossa casa? O que temos perdido em nossa casa? Muitas das vezes é o respeito, o amor com a sua esposa, com o seu marido. Muitas das vezes é a atenção, o carinho com o seu filho, com a sua filha ou com seus pais. O que temos perdido? Júlio, qual é a sensação que você teria de acordar todos os dias e dar um abraço e um beijo no teu filho? Você consegue mensurar, valorar, se todos os dias você acordasse e conseguisse dar um beijo, um abraço no seu filho? Não, né? E quantos de nós não fazemos isso que o Júlio tanto anseia com seus filhos? Qual foi a última vez, filho, que você falou para o seu pai que ama? Mas a gente acha desculpa para tudo, né? Não, mas quando eu acordo, meu filho está dormindo. E quando eu chego, ele está dormindo porque ele acorda cedo, foi para o colégio. Mas nada impede, irmão, que você pegar um celular e mandar uma mensagem para o seu filho, mandar uma mensagem para o seu pai, um áudio. Você tem tempo para abrir e ver vídeos de grupos e grupos e grupos, mas você não para mandar uma mensagem para o seu pai, para o seu filho, para alguém que é importante para você. Vamos melhorar. A gente falou de casa. E aqui na igreja? O que você tem perdido aqui na igreja? Você que orava, pregava, ministrava. Você que evangelizava. Você que era líder de ministério. Você que tinha um cargo eclesiástico e hoje não tem mais. Jesus está te trazendo aqui nessa noite, irmão, para você achar a sua dracma perdida. Eu não vim aqui para apontar, para dizer qual é a sua dracma. Eu estou aqui apenas para te dizer que Jesus está aqui e Ele quer te entregar a sua dracma perdida. Mas a sua atitude hoje vai refletir o seu futuro. Vamos melhorar? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Hein?
Você que falava em mistério, você que orava de manhã, na hora do almoço, à tarde, na hora do jantar, na hora que ia dormir, que lia a Bíblia todos os dias e hoje não lê mais. Por quê, irmãos? Por quê? Estamos aqui nessa noite para falar de salvação. Estamos aqui nessa noite porque entendemos que em algum momento da nossa caminhada cristã perdemos uma dracma. E às vezes não perdemos só uma, perdemos 2, 3. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reflexão, a acender a candeia na sua vida, chamar a presença de Deus para a sua vida, para que Ele mostre aonde está a poeira, e que você venha varrer essa poeira que te atrapalha a fazer a obra do Senhor, a fazer o ide e pregar o Evangelho, a varrer essa poeira que está te afastando de fazer aquilo que o seu coração ardia, a varrer com amor, porque você entende que aquilo que você fazia no passado, era feito com tanto amor, e hoje você entende que você quer voltar a ter essas 10 dracmas perdidas. Aquela mulher, ela convidou as vizinhas e as amigas. Interessante que quando a gente perde algo, a gente fica com vergonha. Caramba! Quando a gente peca, a gente fica com vergonha, a gente não quer cear, a gente não quer ir na igreja, né? Mas aquela mulher, ela entendeu que aquela moeda era tão importante, que ela não se importou com o que os vizinhos, que as amigas iriam pensar da vida dela. Ela queria compartilhar aquele amor, porque ela sabia que aquela dracma que ela achou significava a salvação da vida dela. Significava um encontro com o noivo. E muitas das vezes, irmãos, o pastor está aqui ministrando uma palavra, te chama para vir aqui receber uma oração, e muitas das vezes você não vem, porque você fica pensando o que os outros vão pensar de você. E aí você pensa, caramba, se eu for lá na frente, o que minha esposa vai pensar? O que meus filhos vão pensar? Mas se eu for lá na frente, eu sou do ministério, o que o pastor vai pensar? Vai pensar que eu estou no pecado? Irmãos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica. Esse é o papel do diabo, nos apontar, mas é Deus que nos justifica. O que a gente tem que entender é que os pensamentos dos outros, o que os outros pensam de você, não pode impedir de você receber a glória que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. A palavra de Deus diz que eu sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para que te dá um fim e uma esperança.
Não seja transformado pela renovação da sua mente, para que possamos provar qual é a vontade de Deus. Irmãos, não importa o que os outros pensam de você, importa o que Deus pensa, o que Deus tem preparado para a sua vida. E o que Ele pensa e qual é a vontade dEle? A vontade dEle é boa e agradável. Eu não sei, você que está aí nos assistindo, qual é a dracma que você perdeu. Eu não sei você que está aqui nessa noite, qual é a dracma que você perdeu. Mas eu sei que Deus está aqui, te chamando, para você ter de volta essa dracma que você perdeu.